Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares. Eu sou jornalista e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em 1909, para promover a literatura e a língua portuguesa. Por 111 anos, esta instituição se manteve fiel aos sonhos de seus idealizadores, oferecendo sempre ao público de Belo Horizonte e de Minas Gerais uma programação cultural rica, intensa, variada, relevante. Desde o começo da pandemia, em março do ano passado, em março de 2020, foi necessário fechar a sede da academia e transportar toda essa rica programação para as redes sociais, para a internet, onde toda semana oferecemos uma aula inédita e exclusiva, sem custo nenhum, naturalmente, para o público que nos prestigia, um público que tem crescido rapidamente. Em 21 de abril desse ano, a Academia Mineira de Letras abriu uma série especial intitulada 22 entrevistas no bicentenário da independência, uma contribuição da nossa casa para uma reflexão profunda, sofisticada, sobre esse episódio tão importante da vida brasileira. Se você quer saber um pouco mais e quer uma reflexão crítica, sofisticada sobre a independência do Brasil, confira os vídeos que já estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Lá estão as aulas, as conferências, as entrevistas já realizadas com Lucas Figueiredo, Paulo Resutti, Laurentino Gomes, Mary Del Priori, José Murilo de Carvalho. E hoje, com muita satisfação, eu tenho a honra, o orgulho de entrevistar o professor José Luiz Cardoso. Professor, é um prazer recebê-lo. É um prazer meu também estar convosco aqui hoje. O professor José Luiz Cardoso é licenciado em Economia e Sociologia, doutorado e agregado em Economia, investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, professor visitante em diversas universidades portuguesas e estrangeiras, autor de várias publicações, sobretudo sobre o pensamento econômico, com especial incidência sobre o pensamento econômico aplicado a Portugal, em perspectiva comparada. Coordenou uma obra fundamental, uma coleção intitulada Obras Clássicas do Pensamento Econômico Português, 20 obras em 30 volumes. É sócio da Academia de Ciências de Lisboa, foi presidente da Sociedade Europeia para a História do Pensamento Econômico. É ainda autor de um livro maravilhoso, de uma obra belíssima que eu vou mostrar agora aqui para a câmera, A Revolução Liberal de 1820, é uma publicação bilíngue em português e inglês. É uma publicação fundamental para uma boa compreensão desse episódio, chamado Revolução Liberal do Porto de 1820, que foi um episódio fundamental até para o que ocorreu no Brasil 2 anos depois, que foi a independência, né, de 1822. Então, este livro aqui, que eu recomendo a todos, né, é uma obra fundamental, imprescindível, para que a gente entenda melhor a nossa independência e o espírito do tempo lá naquela época, lá nos 1800. Né? E também com grande alegria que hoje nós entrevistamos um professor português, porque é muito útil, é muito importante conhecer os diversos pontos de vista a respeito dessa importante época histórica. Professor, nosso roteiro aqui é muito rico. Agora, eu queria que a sua primeira reflexão fosse sobre o contexto histórico que vivíamos ali no final do século XVIII e no começo do século XIX. Eu gostaria, mas antes disso, eu gostaria até que o senhor falasse sobre um tema ainda maior, né? Que é o tema da Revolução Industrial, que provocou uma expansão dos mercados, das comunicações, dos transportes, e, de uma certa maneira, preparou terreno para o que viria depois no campo da política. Qual foi o poder que essa Revolução Industrial exerceu sobre o panorama político da época? Antes de mais, muito obrigado de novo. É um prazer poder estar aqui nesta série de entrevistas que a Academia Mineira de Letras muito oportunamente está a promover e a realizar. E deixe-me dar conta dessa minha satisfação em colaborar nesta vossa iniciativa, que me parece altamente louvável. Nós estamos a viver, de facto, um período particularmente difícil na comunicação que estabelecemos entre as nossas
comunidades de historiadores, interessados em explorar este tema que é fundamental, que ocorreu nos anos de 1820, 1822. Por exemplo, só para dar um exemplo, nós tínhamos programado aqui com outros colegas de universidades portuguesas um grande evento comemorativo da Revolução Liberal de 1820, que era para se realizar o ano passado e que foi adiado para este ano, com uma colaboração muito grande de historiadores e especialistas brasileiros, mas que infelizmente já sabemos que não vão poder estar presentes como eles gostariam e vai ter que ser organizado neste sistema, digamos, utilizando as plataformas digitais para poder, para não deixarmos de ter a sua participação. Digamos, um momento difícil, e esta etapa fundamental, quer da história de Portugal, quer da história do Brasil, em que os anos de 1820 e 1822 são referências, são marcos absolutamente decisivos, é uma pena não podermos festejar estes bicentenários do modo como gostaríamos. Esperemos que em 2022, e no que se refere à independência do Brasil, as condições da pandemia estejam já mais aliviadas, de modo a não perturbar aquilo que é, sem dúvida nenhuma, uma forma de celebrar, comemorar, sobretudo com uma perspectiva de conhecer melhor aquilo que de facto aconteceu em Portugal e, obviamente, no caso de 1820, o Brasil está presente de uma forma absolutamente decisiva, e eu espero que nesta nossa conversa isso se possa perceber porquê. Mas não queria fugir à sua primeira questão, porque a Revolução Liberal, por vezes chamada a Revolução Liberal do Porto, mas eu gosto mais de dizer que foi a Revolução Liberal no Porto, porque ela é do Porto, mas ela é também de Lisboa, ela é uma Revolução Liberal portuguesa que ocorre em 1820 e que se enquadra, no fundo, na época, na era das revoluções, revoluções políticas, desde logo a revolução associada à independência dos Estados Unidos em 1776, mas também a Revolução Francesa em 1789, mas também a Revolução Espanhola, que ditou a Constituição de Cádiz em 1812, tantas outras revoluções que ocorrem na Europa, também as revoluções da independência, das primeiras independências na América do Sul, na América Latina, na América Espanhola, e todo este período de inícios do século XIX, finais do século XVIII, é muito marcado por este agitar, no fundo, da vida política, pondo em causa os sistemas de monarquia absoluta, no que se refere, sobretudo, às lógicas, digamos, das metrópoles imperiais, mas pondo em causa também aquilo que era o equilíbrio dessas metrópoles imperiais com as suas colónias, colónias que se tornam independentes, e, portanto, há todo aqui um movimento que é simultaneamente no plano social e político, de criação de novas formas estruturais de organização da vida política, uma nova visão da cidadania, uma nova visão dos direitos, uma nova visão daquilo que é a mobilização dos cidadãos e dos indivíduos para construírem os seus modelos de sociedade, mas também uma revolução que implica a criação, naquilo que eram os antigos espaços coloniais, os espaços dominados pelas metrópoles europeias, a criação de novas nações, novos países que vão emergindo. E é evidente que também há aqui depois há dois planos que estão aqui muito associados. Um é o plano intelectual, o plano das ideias, a Ilustração, o Iluminismo, os filósofos do século das luzes dão passos absolutamente decisivos para este libertar do homem relativamente àquilo que eram formas, sobretudo marcadas pela religião, pela, digamos, uma concepção do mundo em que Deus está no centro e deixa de estar nesse centro e passa a estar o homem. E ao estar o homem no centro, está o homem e está também a natureza, está o mundo natural. Isso significa que está o conhecimento científico desse mesmo mundo natural. E esta revolução das mentalidades, das ideias, que começa, obviamente, ainda ao longo do século XVII, mas sobretudo no século XVIII, é crucial para se perceber aquilo que é esta possibilidade de afirmação de novas vontades também no plano político. E, obviamente, há aqui uma base material, que nós habitualmente designamos, como disse, como o Rogério teve a oportunidade de dizer, nós falamos de uma revolução industrial. Neste caso não conseguimos dar-lhe uma data. Sabemos que 1776 é a independência americana, que o célebre 14 de julho de 1789 é a Revolução Francesa, mas não há um ano
nem um dia, nem um mês para a Revolução Industrial. É um processo gradual. Muitos autores discutem justamente qual é que é o período central da Revolução Industrial, que nós situamos nas últimas décadas do século XVIII e nos princípios do século XIX. E esse mundo que aparece, o mundo de produção manufatureira em massa, que alarga, digamos, as possibilidades de consumo, alarga as possibilidades de comércio à escala mundial, à escala global, vai trazer modificações substanciais na organização económica, da vida económica, e também, obviamente, associado a isso, alterações na forma de pensar essas sociedades, essas economias, portanto, um mundo que está em grande evolução, eu repito, quer no plano das ideias, das mentalidades, quer no plano, digamos, da concepção da vida política e da vida social e, obviamente, na organização da vida económica. Não há nenhuma dúvida sobre isso e o caso concreto das relações comerciais entre Portugal e o Brasil, intermediadas pela Inglaterra, é uma prova justamente dessas grandes mudanças. Claro, o senhor me deu aí, então, agora a oportunidade para abordar um tema que também é fundamental para a boa compreensão do que se passou lá em 1822, né? O senhor citou aí as relações comerciais entre Brasil, Portugal e Inglaterra. Então, eu queria propor ao senhor agora uma palavra, uma reflexão sobre 1808, né? Uma data fundamental, não é? Em que, devido à pressão napoleônica, a família real se desloca da metrópole e vai habitar a corte, não é? Exato. Eu queria uma reflexão sua sobre 1808 e sobre 1810, quando são assinados, então, esses famosos tratados de amizade e comércio. Claro, sim, 1808 é um ano fundamental. Podemos dizer que é, digamos, o ano em que tudo começou a acabar, no que se diz respeito ao famoso Império Luso-Brasileiro. É o princípio do fim de um império que se pensava poderia durar mais, e houve ainda a esperança de ele ser reativado em 1815, mas de facto 1808 marca um grande ponto de viragem. É importante perceber o contexto internacional. Portugal está num contexto de relações diplomáticas privilegiadas com a Inglaterra, que levaram, digamos, a sofrer as consequências desse alinhamento diplomático com a invasão napoleónica em novembro de 1807, e a corte portuguesa, e não apenas a corte e digamos, a grande elite política e social portuguesa acaba por se deslocar para o Rio de Janeiro. Eu não gosto de chamar uma fuga ou que a corte tenha sido forçada, porque de algum modo este plano de deslocar a corte para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o Rio de Janeiro, estava previsto e estava contido noutros momentos da história política portuguesa. Dom Luís da Cunha, sabe-se que no início, nas primeiras décadas do século XVIII, tinha também imaginado essa possibilidade, e de facto esta foi no fundo um imperativo ditado pela opção diplomática e política portuguesa e pela maneira como a sobrevivência do Reino de Portugal exigia, digamos, uma transferência da sede desse reino e desse império para o Brasil, com o território ocupado pelos franceses e com a ajuda que os ingleses, que foi determinante para, durante 3 anos, poder combater com o exército português as tropas napoleónicas. Ora bem, houve um preço a pagar por esta ajuda. E o primeiro sinal desse preço a pagar foi a abertura dos portos do Brasil. É evidente que a deslocação da corte impunha, como é dizer, necessidades de expansão de um mercado e de um comércio para fazer face às necessidades da coroa instalada no Rio, mas não é isso que explica essa abertura. Aquilo que explica a abertura foi, no fundo, a pressão que os ingleses fizeram para que a sua possibilidade de comerciarem diretamente e estabelecerem relações comerciais diretas com os seus navios nos portos brasileiros poder tornar-se efetiva. E foi isso, de facto, aconteceu. Já se notava nos anos do bloqueio continental, a partir de 1805, 1806, algum decréscimo do comércio de exportação do Brasil para Portugal e, sobretudo, de reexportação dos produtos brasileiros de Portugal para outras metrópoles europeias. Notava-se já um decréscimo nos anos de 1805, 1806 e 1807, mas a partir de 1808 esse decréscimo é muito significativo, porque
todo o comércio, a ideia de um exclusivo comercial, a ideia de um pacto colonial que implicava que o Brasil mantivesse relações de exclusivo comercial com Portugal, com a sede do Império, deixa de se verificar. É importante ter presente que até nos finais do século XVIII, as exportações do Brasil, digamos, o mercado brasileiro representa, o comércio com o Brasil representa cerca de 40% das receitas da coroa portuguesa nos finais do século XVIII. E, portanto, esta é uma grande riqueza do ponto de vista de fonte de receitas da coroa, obviamente, que a abertura destes portos, em que os direitos aduaneiros deixam de ser exclusivos de Portugal digamos, há uma maior liberdade de atuação de outros agentes mercantis, sobretudo ingleses, este equilíbrio vai ser completamente posto em causa. Aquilo que é interessante analisar é que, para além das pressões políticas e diplomáticas e dos interesses que estavam aqui em jogo, obviamente, sobretudo os interesses dos negociantes ingleses, havia uma legitimidade que era criada também no plano das ideias. E todos nós conhecemos o célebre José da Silva Lisboa, Visconde de Cairo, que tem nesta altura, ele é o grande ideólogo da abertura dos portos do Brasil ao comércio das nações amigas, que é um eufemismo para dizer ao comércio britânico, como é evidente, e num texto célebre, as observações sobre o comércio franco do Brasil, que é um dos primeiros livros editados pela imprensa régia no Rio de Janeiro, da autoria do José da Silva Lisboa, é um manifesto de defesa das ideias de liberalismo económico da época, muito inspirado na obra de Adam Smith, e no fundo, a defender as vantagens de um comércio livre e de um comércio que não fosse mais amarrado à ligação do Pacto Colonial Portugal-Brasil. Não sei se queria lhe perguntar alguma coisa sobre isto. Não, está perfeito. Em 1810, os tratados vão ampliar e consolidar esse novo Estado. Exatamente. E aquilo que é interessante é que em 1810 os tratados de comércio são, no fundo, colocam no plano do direito, digamos, e dos tratados que regulam a relação entre as nações, neste caso entre Portugal e a Inglaterra, aquilo que na prática já estava a acontecer. A Inglaterra obtém benefícios comerciais muito grandes com estes tratados, com a colocação dos seus produtos no mercado português em condições altamente vantajosas, e, portanto, os tratados são, de alguma forma, a consagração dessa vantagem inglesa, não apenas em relação ao Brasil, mas em relação também ao próprio todo o comércio de exportação que Portugal fazia com a Inglaterra, e, obviamente, penalizando as outras nações com quem Portugal mantinha também relações comerciais, e verifica-se a partir, quer de 1808 1810, que quando nós analisamos, e há muitos estudos que têm sido feitos sobre isso, os meus colegas Jorge Pedreira, Valentim Alexandre no Brasil, Jobson Arruda e Fernando Novaes dedicaram livros e páginas imensas sobre estes temas, digamos, da análise das balanças de comércio e a demonstração de como este período de 1808-1810 representa uma mudança em que a Inglaterra passa a ser, de facto, a nação que tem, em que o comércio externo do Brasil passa a ter maior importância do que tem em Portugal a partir de 1811, 1812. É, portanto, uma mudança, de facto, aqui muito significativa. E, uma vez mais, em 1810, o principal artífice destas negociações foi Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, e que, quer no preâmbulo do tratado, quer na Carta Régia de março de 1810, que ele dirige aos portugueses do Reino, ele evoca os princípios, os sãos princípios da economia política liberal para explicar aquilo que estava a acontecer. Ou seja, o facto de as manufaturas inglesas poderem entrar em condições mais vantajosas, quer no Brasil, quer em Portugal, não devia ser visto como uma ofensa ou como um prejuízo para os portugueses e para os fabricantes portugueses, mas era uma vantagem que decorria daquilo que era a lógica com que a economia política liberal pensava as vantagens que os países poderiam ter nas suas relações comerciais em especializarem-se nos produtos em que eram mais produtivos. A célebre teoria das vantagens comparativas de David Ricardo vem, no fundo, mais tarde formalizar aquilo que na prática estava a ocorrer
nestes acordos políticos e diplomáticos entre Portugal e a Inglaterra. Ou seja, há uma justificação para estas relações comerciais, dava no fundo cobertura para o plano político. Aquilo que estava a passar no plano político é que Portugal, nas condições em que estava a ser apoiado pela Inglaterra no Reino, que estava a ser libertado, digamos assim, da ocupação francesa, Portugal não tinha condições negociais para impedir a Inglaterra de fazer um tratado ou de assinar um tratado que era altamente vantajoso para os comerciantes e para os fabricantes ingleses. E isto tem implicações não apenas para Portugal, mas também para o Brasil, porque o comércio brasileiro passa a ser dominado e controlado pelos interesses ingleses e, portanto, isto representa este fim do exclusivo colonial, o fim do chamado pacto colonial, digamos, o significado principal que eu atribuo a estes acontecimentos em 1808 e 1810. Eu acho que eles são importantes porque, quando daqui a pouco falarmos um pouco mais sobre 1820 e os antecedentes, é disto que nós estamos a falar. Ou seja, claro, uma das razões da Revolução Liberal de 1820 é o descontentamento que existe com esta situação. Com uma situação em que o reino está, de algum modo, dependente de tratados comerciais que lhe criam uma relação, digamos, de subserviência, de algum sentido, em relação aos interesses económicos ingleses e, sobretudo, em relação ao Brasil. O Brasil, apesar de ser a sede do Império, apesar de lá estar o príncipe regente Dom João, e depois, a partir de 1818, Dom João VI, já com o título de rei, apesar disso, há a sensação de que o nosso rei é um rei que habita uma colónia, mas essa colónia já não é o Brasil, já não é a antiga colónia do velho Império Luso-Brasileiro em regime de exclusivo comercial. Isso fica ainda mais evidente em 1815. De o alguma comentário forma... do senhor sobre a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e ao Algarve. O Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, no plural, como se diz, e que é, de facto, por um lado, a elevação do reino, a elevação do Brasil ao estatuto de integrando um reino, e, portanto, já não uma mera colónia no Império, mas há uma espécie de monarquia dual, com dois reinos, de Portugal e do Brasil. É um reconhecimento, por um lado, das vantagens da permanência da corte no Brasil, ou seja, discutia-se na altura se Dom João devia regressar ou não, e é a demonstração de que a situação na Europa não era ainda, apesar do tratado, digamos, do Congresso de Viena e de a própria Constituição do Reino Unido ter sido discutido e alvo de discussão no Congresso de Viena. Enfim, há sempre aquela ideia de que o Talleyrand, no Congresso de Viena, reclamou para si a ideia desta Constituição do Reino Unido, mostrando como, digamos, os interesses europeus a isso conduziam, mas é uma decisão que a própria Corte Portuguesa assumiu de uma forma muito voluntária, digamos assim, mas ela representa também a consagração do fim desse estatuto colonial. Portanto, o Brasil já não é colónia, mas o Brasil está integrado no Reino Unido. Mas é também, de alguma forma, a criação de uma ilusão, julgo eu. Portanto, é uma utopia, neste caso uma utopia que já não é uma utopia que seja realizável, mas é uma utopia que nos remete para um passado que já não pode ser reinventado da mesma maneira. E, portanto, pressupõe a existência de uma unidade política entre as diferentes partes de um império, ou as diferentes partes, digamos, de um Reino Unido. Era uma ideia que vinha também já de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, nos seus primeiros escritos sobre, quando ele foi ministro da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, em 1796, há textos do Dom Rodrigo que apontam nessa direção, e o tema tem sido muito estudado pela historiografia portuguesa e brasileira, esta ideia, digamos, de um grande império em que as diferentes partes podem alternar entre si, digamos, a sede da monarquia, mas há uma ideia de uma grande interdependência e de uma unidade imperial, e neste caso da unidade de um Reino Unido, mas, sinceramente, a ideia com que fica é que já não era possível mais vingar a velha ideia de uma monarquia imperial baseada
na existência do Reino de Portugal e do Reino do Brasil. Uma vez mais aqui o Cairo, o Silva Lisboa, tem um texto de 1818, que é um texto muito curioso, que é a memória sobre os benefícios políticos do governo de Dom João VI, do infante, ele já escreve em 1818, quando Dom João já passa a ser rei, e onde ele justifica, digamos, a bondade da constituição deste reino. Mas essa justificação está também, de alguma forma, a demonstrar que aquilo que eu há pouco referi, e que é a impossibilidade do Brasil manter o estatuto de colónia e ter, no fundo, todas as condições para poder vir a ser uma nação independente. E, de facto, o Reino Unido deu uma espécie de último elan à corte situada no Brasil. Houve um conjunto de festividades e celebrações, umas de luto, outras de regozijo. O luto pela morte da Dona Maria, que morre em 1816, de regozijo porque é já no Reino Unido que Dom Pedro casa com a arquidiocesa Maria Leopoldina, e é em 1818 que Dom João VI é feito rei. E tudo isto estão associadas a demonstrações públicas de festividades no Rio, em que a cidade se engalana para poder celebrar e poder, de alguma forma, no plano simbólico, mostrar que o Reino Unido de Portugal e Brasil estava não apenas de pé, mas a festejar os acontecimentos mais relevantes, e neste caso o casamento de Dom Pedro e, digamos, a aclamação de Dom João VI como rei. Mas, na prática, aquilo que se verifica este Reino Unido é o adiamento de uma solução que é, no fundo, a separação dos dois reinos. E muito pouco tempo depois, nós vamos assistir aos primeiros sinais, as revoltas em Pernambuco em 1817, a revolta chamada Conspiração de Gomes Freire em 1817 também em Lisboa, são sinais de que algo está mal neste reino que se queria tão unido, mas onde, no fundo, os sintomas de desagregação e de pôr em causa a sua existência começam a ser muito visíveis. Claro, aí o senhor já coloca pontos fundamentais para a continuidade aqui da nossa reflexão. A presença da corte no Rio de Janeiro dá lugar o quê? À experiência da regência em Lisboa, né? Uma regência cada vez mais contestada, cada vez mais, enfim, posta em xeque por expressivos segmentos da sociedade portuguesa. E o senhor já citou aí alguns pontos fundamentais que simbolizaram essa contestação. E, ao mesmo tempo, nós temos aí na Espanha, bem pertinho de Portugal, né, a chamada Revolução de Cádiz, que, em 1812, dá origem até a uma Constituição, né, a primeira Constituição da Península Ibérica. Esse é um fato muito importante e que estimula segmentos expressivos da sociedade portuguesa da época a tentar virar a página da regência que, naquele momento, comandava os destinos de Portugal. Como é que o senhor vê esse tempo aí, professor Zé Luiz? O período da regência, de facto, é um período em que há uma gestão hábil de uma conjuntura que é particularmente difícil, porque é simultaneamente uma conjuntura em que deixa de haver a guerra de ocupação com os franceses no território português, mas, ao mesmo tempo, essa ocupação é substituída pela presença militar dos ingleses no continente europeu, em Portugal, digamos, na metrópole europeia, e mais do que a presença militar, que tornava difíceis as relações entre os oficiais ingleses e os oficiais e a hierarquia militar portuguesa, era sobretudo a influência política que exerciam na própria regência. E, de facto, os embaixadores e os, digamos, chefes militares ingleses presentes em Portugal na época tinham uma presença demasiado próxima do governo da regência que suscitava naturais incómodos. E é um pouco, sobretudo a partir de 1817, que entre grupos sociais
digamos, saídos da Universidade de Coimbra, sobretudo dos cursos de Direito, e membros da magistratura, advogados, juízes, jurisconsultos, que tinham, porventura, um melhor conhecimento da situação política e estavam mais alertados para essa situação. Por outro lado, também, comerciantes, negociantes, sobretudo na Praça do Porto, onde se desenvolvia grande parte, onde a presença, digamos, da feitoria inglesa e a presença dos interesses ingleses era, do ponto de vista comercial, era também mais forte. E entre as hierarquias e chefias militares, passou a haver, digamos, uma tomada de consciência de que a situação, com o rei Dom João VI no Brasil e com um reino que estava, de alguma forma, órfão do seu rei e, ao mesmo tempo, submetido a interesses que não respondiam àquilo que eram os anseios da economia, da sociedade, da vida política portuguesa, tudo isto teve demonstrações, entre as quais a principal foi a constituição de uma associação, o Sinédrio, no Porto, em 1818, promovida por, entre outros, Manuel Fernandes Tomás, José da Silva Carvalho, José Ferreira Borges e também João Ferreira Viana, um negociante, os três primeiros homens, digamos, de lei, jurisconsultos, e com lugares importantes na magistratura, como é o caso de Manuel Fernandes Tomás. Ele era o presidente, era juiz no Tribunal da Relação do Porto, e que tinha um conhecimento, digamos, do mau funcionamento das instituições, do caráter retrógrado de grande parte da legislação, sobretudo a legislação de natureza que regulava direitos senhoriais que existiam de uma forma que penalizava setores muito significativos da sociedade e da economia portuguesa, e essa tomada de consciência foi, digamos, explotada, ou teve um sinal de que poderia tornar-se também ela própria num fator de mudança e de transformação da sociedade portuguesa, com aquilo que se passava ao lado, com aquilo que se passava em Espanha. Em primeiro lugar, em 1812, sabemos que a Constituição de Cádiz foi uma Constituição de curta duração, mas estava o exemplo do texto, o exemplo do texto da Constituição, e sobretudo a expectativa de que a Espanha poderia voltar a vir a retomar, digamos, esse percurso de realizar uma revolução liberal, que neste caso era também, como foi em Cádiz, uma revolução contra a ocupação francesa. Ou seja, aquilo que é interessante ver em Cádiz é que é não apenas a expressão de uma vontade de um novo modelo político constitucional, mas também é a expressão de uma vontade de independência e de libertação do jugo francês que se impunha na Espanha no seu conjunto, e que os revoltosos de Cádiz queriam também pôr em causa. E, portanto, a expectativa era de que a Espanha poderia dar novos passos nessa direção, e foi nesse sentido que este grupo se juntou no Porto na expectativa do que pudesse acontecer. E depois houve um conjunto de circunstâncias que se vão acumulando. Há um desgaste na regência e no funcionamento da regência. Alguns membros da regência estão já, no fundo, conscientes de que a situação não se pode prolongar durante muito tempo. Aproveita-se o facto de Beresford, que era o comandante supremo das forças inglesas em Portugal, ter ido ao Rio de Janeiro na primavera de 1820, justamente para procurar obter um reforço do seu poder e das suas prerrogativas junto de Dom João VI. O facto de Beresford não estar em Portugal continental é importante para mobilizar, no fundo, militares. São sobretudo militares e juristas, jurisconsultos, homens de leis, que estão na base desta revolução de 1820 que ocorre na cidade do Porto. E aquilo que... Por favor, professor, por favor. Não, podemos começar a falar um pouco mais sobre o significado desta revolução, e que é uma revolução que, enfim, alguns autores põem em causa o termo revolução. Nós sabemos que não há propriamente sangue derramado nas ruas. Foi um pronunciamento militar, foi antecipado com uma missa campal, e, portanto, é uma revolução que começa com uma missa, com uma enorme preocupação por parte destes revoltosos, daqueles que estão mais ligados ao movimento de 24 de agosto de 1820,
mostrar que não querem nada contra o trono nem contra o altar e, portanto, que a religião católica continuará a ser respeitada e que Dom João VI continuará a ser o nosso rei. E é esta a ideia de uma revolução, ou seja, que coloca no plano político a vontade de alterar a ordem política das coisas, mas ao mesmo tempo de respeitar aquilo que eram os valores fundamentais da monarquia absoluta, que é o rei e a religião, o trono e o altar, torna a revolução particularmente interessante e peculiar, e digamos o chamado guião, o roteiro desta revolução é um roteiro que é um roteiro de alguma forma não violento. Havia os exemplos jacobinos do terror da Revolução Francesa que se queriam evitar, portanto nunca foi ponderada a hipótese de se ver a cabeça do rei rolar. Era algo que os revolucionários portugueses era um cenário que eles não queriam sequer admitir, e há esta preocupação de afastar qualquer, como é que é dizer, veleidade revolucionária jacobina violenta. Não era isso que se pretendia. E, portanto, desde o início é muito interessante analisar o conjunto das proclamações, dos manifestos, feitos pelos militares, feitos pelos juristas, no período que vai de 24 de agosto até 15 de setembro de 1820. E que é o período, no fundo, em que a pouco e pouco a Revolução vai alastrando de norte para sul. E em 15 de setembro ocorre um pronunciamento em Lisboa e no dia 1 de outubro, digamos, está tudo pronto para depor a regência, que já estava na prática deposta, e iniciar um novo processo político. E há uma preocupação por parte dos mentores da Revolução, daqueles que são os homens que faziam parte do Sinédrio, que vão fazer parte da Junta Provisional do Supremo Governo do Reino, que tem um objetivo. Aliás, o programa da Revolução de 1820 pode resumir-se em duas frases. É o regresso do rei, o rei tem que regressar para o continente, e a segunda é convocar cortes que façam uma Constituição. E, portanto, há uma ideia de Constituição, de que as leis não podem ser mais leis avulsas e não sujeitas a princípios e a uma carta de princípios de direitos e deveres, como as primeiras Constituições europeias apontavam, como apontava a Constituição de Cádiz, como apontava a Constituição Francesa de 1791, e, portanto, há uma nova, ou como apontava a Constituição Americana, uma nova lógica de funcionamento do sistema político, mas sempre associado por parte dos mentores da Revolução à ideia do regresso do rei. Ou seja, aquilo que se pretende não é uma república, mas é uma monarquia constitucional. Só que o rei, enquanto numa monarquia absoluta, digamos, é da autoridade do rei que depende do funcionamento das instituições políticas, neste caso, o rei é monarca porque a Constituição assim o permite. E, portanto, há uma Constituição que legitima a existência de um rei, de um poder executivo, e não é o poder do rei que se impõe sobre o conjunto dos cidadãos. Portanto, há toda uma lógica digamos, de inovação política na concepção de cidadania, na concepção de soberania, na concepção de representação do poder, e é isto que, no fundo, os liberais de 1820 vão querer impor como princípios, digamos, condutores desta revolução. Mas queria insistir neste aspecto. Digamos, o guião e o roteiro da revolução é um roteiro moderado, que procura, até do ponto de vista da escolha das pessoas que fazem parte da junta provisional, é associar representantes de diferentes grupos sociais, de diferentes sensibilidades políticas. Não é um movimento radical jacobino. E essa preocupação de não ser visto como um movimento radical jacobino, que está em todos os escritos da época. Há pouco referiu esse meu livro sobre 1820, agora sou eu que faço propaganda, peço desculpa, mas editei, não sei se está a ver, mas editei o ano passado o livro que reúne os escritos políticos e os discursos parlamentares de Manuel Fernandes Tomás, que é talvez uma das figuras mais importantes de 1820, não apenas como membro do Sinédrio, como membro da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino e depois como deputado às Cortes Constituintes de 1821-22. E este Manuel Fernandes Tomás teve
digamos, uma vantagem muito grande em relação a todos os outros, uma vantagem que o vitimou, é que ele não vive, ele morreu em 1822, um mês depois da Constituição ser jurada por Dom João, ser aprovada nas Cortes e jurada por Dom João VI. Ou seja, ele não viveu os períodos da Contra-Revolução, não teve que ser exilado, não sofreu as vicissitudes que a Revolução Liberal Portuguesa teve entre 1820 e 34. E, portanto, a sua imagem fica sempre só associada ao período de 1820-22. E ele é um dos intérpretes desta ideia de uma revolução moderada, de uma revolução virtuosa, como ele dizia nos seus escritos, que não pretende pôr em causa pilares do funcionamento da sociedade, como era o caso da religião católica. Não esquecer que o preâmbulo da Constituição de 1822 é em nome da Santíssima Trindade e, portanto, a Constituição, antes de ser, digamos, aprovada no Parlamento e jurada pelo rei, ela é feita em nome da Santíssima Trindade e em nome da preservação da religião católica apostólica romana. E, portanto, esta preocupação em não ferir a sensibilidade religiosa e a preocupação em, obviamente, dar a Dom João VI um lugar que já não é o lugar de protagonista político, mas é um lugar, digamos, no desenho da monarquia constitucional portuguesa, é um lugar de relevo. E daí que a sua vinda, em julho de 1821, tenha sido, de facto, um momento crucial de todo este processo. Exato, e aí nós chegamos a um ponto fundamental aí para a série de acontecimentos que foi aberta com o regresso de Dom João VI a Portugal. Ele volta a Portugal em julho, 3 de julho de 1821, agora, a pedido das cortes, chamado pelas cortes constituintes portuguesas, que também queriam o regresso de seu filho, Dom Pedro. Agora, este não vai, este fica. Tem até na nossa historiografia aqui o famoso dia do fico. Né? E isso provoca uma tensão, né, entre a posição de Dom Pedro e as cortes constituintes portuguesas. Como é que o senhor enxerga esse momento de tensão que resultaria daí a algum tempo no setembro de 22? Deixe-me só, antes de falar desse tema, que é de facto um tema crucial, apenas para que quem tenha a oportunidade de ver esta gravação e esta série promovida pela Academia Mineira de Letras, há um aspecto, não vou aqui desenvolver, mas obviamente que aquilo que é interessante para nós, historiadores portugueses, é perceber toda a lógica da formação deste edifício constitucional, dos direitos, das garantias, dos princípios da liberdade, da igualdade, da separação de poderes, a matriz da Constituição de 1822, sobretudo a ideia da separação entre o funcionamento da justiça e, portanto, os princípios fundamentais de que todos são iguais perante a lei e todos têm o direito de ser julgados e serem defendidos no seu julgamento, na presunção da sua inocência. Tudo isto que são os fundamentos do Estado de Direito nos dias de hoje estão contidos na Constituição e, portanto, todo o grande trabalho que os liberais das constituintes vintistas fizeram tem muito a ver com esta elaboração da Constituição. Mas há aqui uma questão crucial, como disse, que é a questão do Brasil e que se vem, digamos, acentua a sua discussão a partir do regresso em julho de 1821 de Dom João VI. Como sabemos, a adesão no Brasil já não deixaram de ser capitanias e, portanto, as capitanias foram transformadas em juntas governativas provisórias. Ela foi sendo feita de uma forma gradual. A primeira foi do Pará, mas foi importante, sobretudo depois a adesão, obviamente, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo que isto se verifica, essa adesão, há também, a partir do momento em que se acentua a pressão das cortes constituintes para que Dom João regresse e para que Dom Pedro regresse também, há uma tensão que alguns autores viram como, por parte das cortes constituintes, um projeto de recolonização do Brasil,
e, portanto, no fundo, voltar ao anterior estado de coisas e querer que, apesar do regime político ser um regime político liberal e novo, que o Brasil poderia continuar a manter esse estatuto de colónia. Enfim, é discutível se essa pretensão de recolonização era real ou não, mas ela serviu como pretexto junto digamos, da elite intelectual e política brasileira e dentro daqueles que vão ser sobretudo os conselheiros de Dom Pedro, quando Dom João vem para Lisboa e para Portugal, entre os quais eu gostaria de destacar, obviamente, a figura do José Bonifácio. O José Bonifácio tem aqui um papel absolutamente crucial no aconselhamento a Dom Pedro e na maneira como ele próprio vai construindo, digamos, um modelo político alternativo num quadro que é um quadro de aceitação de que o Brasil está integrado no Reino Unido, mas que poderia ter uma autonomia política, uma forma de funcionamento político que não dependesse tanto, digamos, dos ditames e das orientações políticas de Lisboa. E há um texto célebre do José Bonifácio, as lembranças e apontamentos do Governo Provisório de São Paulo para os deputados que vêm para Lisboa e que são, no fundo, recomendações sobre aquilo que deveria ser o modelo político em vigor no Brasil para respeitar a vontade dos brasileiros que poderiam ser representantes das cortes em Lisboa, mas não poderiam deixar de manter, digamos, o espírito daquilo que era a autonomia política que o Brasil deveria ter dentro de um quadro do Reino Unido. Ou seja, não se fala ainda da independência neste ano de 1821, mas começam-se a preparar, digamos, de alguma forma, no plano político, as condições para que essa independência pudesse verificar-se. E é, de facto, este conjunto de pressões, quando o Dom Pedro não vem e as cortes ficam aborrecidas com o seu não regresso, quando o Dom Pedro diz a célebre frase do Fico, em janeiro de 1822, que toda esta tensão e o papel do José Bonifácio aqui é mais uma vez muito importante, toda esta tensão se vai intensificar, sobretudo quando se discute na Constituição os artigos adicionais à Constituição relativos ao Brasil e quando se percebe que há por parte, sobretudo da Junta Governativa de São Paulo, uma grande resistência a aceitar aquilo que as Cortes Constituintes queriam aprovar. E, portanto, é conhecido entre abril e julho as movimentações do José Bonifácio que vão levar às propostas de criação de uma Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro. E aqui as novas exigências de Lisboa vão se apertando, vão procurando apertar, mas aqui eu volto a falar sobre Manuel Fernandes Tomás, porque eu penso que ele é, entre os deputados constituintes, aquele que tem, porventura, a visão mais lúcida e mais difícil para ele próprio de sustentar, mas que é a visão mais lúcida em relação ao Brasil. E que se pode resumir no seguinte: ele achava que nenhuma parte do reino podia escusar-se a aceitar a Constituição e poderia deixar de cumprir as leis que eram as leis para o conjunto do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves e para os seus domínios imperiais. Mas ele ao mesmo tempo dizia isso, ou seja, ele não queria que houvesse nenhum regime de exceção para o Brasil do ponto de vista político. Mas ele ao mesmo tempo diz isto, ele também diz em vários dos seus escritos e dos seus discursos que admite que o Brasil queira ser uma nação independente. E há um célebre discurso, nesta altura, deste período mais intenso, entre julho e agosto de 1822, em que ele diz, o Brasil, pergunta retoricamente, o Brasil quer ser independente e diz, então passe o senhor Brasil muito bem, é uma célebre frase, passe o senhor Brasil muito bem e fique com a sua independência que nós também ficaremos muito bem. E isto caiu entre os deputados das Cortes Constituintes, traição, não quer que o Brasil continue português, mas no fundo Manuel Fernandes Tomás percebia que apesar de ele querer manter a legalidade de todas as partes do reino, ele sabia que a independência do Brasil era inevitável. E, portanto, todo o modo como o José Bonifácio estava a conduzir o processo, digamos, político da constituição de uma Assembleia que pudesse ter poderes constituintes para o próprio Brasil, e a articulação que eu procurava manter com as cortes era num sentido que mostravam que havia uma, como é que lhe ia dizer, uma vontade de alteração do estado de coisas que era inevitável. E o Fernandes Tomás
percebeu isso. E, de facto, quando nas margens do Ipiranga, a 7 de setembro, é proclamada essa independência e, portanto, as margens foram mais fortes que a torrente do rio e portanto, e a independência foi proclamada. Obviamente, ao princípio, foi São Paulo e foi o Rio, e, portanto, e o José Bonifácio teve depois aqui, de novo, um grande papel muito importante para manter, digamos, a nova nação unida em torno, digamos, deste princípio de independência, que é, afinal, a constituição de um novo império. E é esta a ironia, no fundo, o Brasil não queria ser o reino de um império, nem a colónia do império, e transforma-se ela própria num império, e é a partir daqui que as discussões sobre a constituição da nação brasileira se intensificam. Queria só, digamos, de alguma forma, uma reflexão adicional e última sobre este ponto, que é um tema muito discutido na historiografia portuguesa e brasileira, que é saber se havia, no fundo, este período de 1822 é muito rico para se perceber, obviamente, a questão da dissolução do Império, a dissolução do Reino Unido, a separação dos reinos desse Reino Unido e, obviamente, a construção da independência brasileira. Há uma historiografia que acentua o papel que, digamos, as ideias de independência poderiam ter tido antes de 1822 e veem esta independência do 7 de setembro como o culminar dessa tomada de consciência de uma vontade de independência e, portanto, que havia uma espécie de nação brasileira antes da própria independência. Há outros autores, e eu confesso que me filio mais neste tipo de interpretação, que veem que a construção da nação brasileira e da identidade brasileira é, digamos, o resultado de um processo de afirmação de uma vontade política de independência que ocorre em setembro de 1822 e que a construção dessa identidade e dessa nação ocorrem depois. E, portanto, não ver a independência como o fim de um processo, mas como o princípio de um processo de construção da nação brasileira. Mas isso é um outro tema sobre o qual, digamos, a historiografia brasileira, sobretudo, tem feito correr muitos rios de boa prosa, de boa história, de boa investigação, e isso levar-nos-ia, se calhar, a uma outra entrevista, e não seria eu o protagonista dessa entrevista, porque há gente muito mais capacitada do que eu para falar sobre isso. Mas, se me é permitida uma conclusão, no fundo, 1820 mostra uma vontade política de mudança, de transformação da sociedade portuguesa, da criação de um novo regime político, um regime de monarquia constitucional, que acarretava inevitavelmente a separação do Brasil. Não houve tentativa de recolonização do Brasil e a recolonização do Brasil é, de alguma forma, foi um instrumento, foi uma arma utilizada pelos artífices da independência brasileira para mostrar que era importante que o Brasil não fosse recolonizado, mas que construísse o seu próprio caminho do ponto de vista político. E aqui, obviamente, que 1820 em Portugal tem como corolário lógico, em 1822, duas coisas. Uma é a aprovação da Constituição de 1822. E 15 dias antes da Constituição ser aprovada, o Brasil era independente. Ou seja, o Brasil, a Constituição portuguesa tem uma parte sobre o Brasil que acabou por não ser aplicada porque o Brasil tornava-se independente, já se tinha tornado independente e viria a ter a sua própria Constituição em 1824, que curiosamente viria a inspirar a Carta Constitucional Portuguesa de 1826, nesta altura com um rei que tinha sido, entretanto, o primeiro imperador do Brasil. E isto tudo mostra que as nossas histórias e os nossos países são, no fundo, irmãos, e têm, nesta conjuntura de 1820 e 22, um momento crucial e fundamental para se perceber as raízes dessa irmandade, dessa ligação tão grande no plano político, no plano cultural, no plano intelectual, no plano social, e eu creio que aproveitar este bicentenário para recordar e conhecer melhor este período é a melhor homenagem que nós podemos prestar a quem em 1820 e em 1822 criou uma monarquia constitucional e criou um país novo, o Brasil. Muito bem, professor, que privilégio ouvir as suas palavras, a sua reflexão fina, precisa. Eu quero mostrar mais uma vez aqui para o nosso público esse belo livro do professor José Luiz Cardoso, que é a Revolução Liberal de 1820. É uma edição caprichada, luxuosa,
com ilustrações maravilhosas, enfim, é um livro que todo mundo gostaria de ter aí na sua biblioteca e que confirma a grande, alta envergadura de pesquisador que possui José Luiz Cardoso. Professor, uma palavra finalíssima do senhor, passados 200 anos, com que espírito Brasil e Portugal devem se portar hoje, depois de tanto tempo, não é? Para fechar essa nossa conversa, que foi tão produtiva, tão rica e que iluminou tanto a nossa reflexão. Não é? As efemérides, de modo geral, elas são momentos para celebração, são momentos de festa, mas nós aqui na Academia Mineira de Letras achamos que elas também podem ser momentos para estudo, para pesquisa, para leitura. Eu queria uma palavra final do senhor a esse respeito, da importância de uma compreensão mais científica, mais precisa, mais voltada para o estudo da história e de suas fontes, como nós aqui achamos tão necessário. Não, eu reitero essa sua preocupação e a de ver-nos nesta celebração do bicentenário uma oportunidade para nós prosseguirmos um trabalho que é um trabalho de reflexão conjunta sobre, como disse, um momento crucial na história dos dois países. É evidente que há sempre uma declaração política de princípios que nós podemos fazer, que é Portugal e Brasil são duas nações irmãs que só podem beneficiar pelo seu lugar no mundo, só podem beneficiar de uma mais estreita colaboração e cooperação e devem, no plano político, no plano diplomático, estreitar tanto quanto possível as relações que são excelentes, que existem e que não há pandemia, nem acontecimento político, nem viragens políticas num ou noutro país que possam pôr em causa. E, portanto, Portugal e Brasil são duas nações livres e independentes e os seus destinos não estão dependentes de acontecimentos esporádicos, nem de homens ou mulheres mais ou menos providenciais que possam existir em cada momento. As nações estão condenadas a darem-se bem uma com a outra, temos esta língua fantástica que nos une e temos um oceano que não nos separa, mas que também nos une e é nesse sentido que nós devemos trabalhar. Isto é num plano retórico, político, se quiser. Agora, no plano do trabalho científico, do trabalho académico, e eu posso testemunhar isso nas relações de grande colaboração e de grande interação que temos historiadores portugueses e brasileiros e que se têm revelado particularmente importantes neste período, nestas comemorações, através dos colóquios, dos seminários. Esta é uma entrevista, mas houve outras entrevistas e outras participações minhas em seminários organizados por colegas brasileiros, como há imensos colegas historiadores brasileiros que participam em atividades que nós estamos também a promover. Nas academias, por exemplo, na Academia das Ciências de Lisboa, tenho tido a oportunidade também de acolher a participação de académicos brasileiros, quer da Academia Brasileira de Letras. Seria muito bom podermos pensar também com a Academia Mineira de Letras em ações conjuntas que não sejam meramente celebratórias ou comemorativas, mas possam ser oportunidades de melhor conhecimento. Nesse plano, eu posso transmitir uma mensagem que é uma mensagem de grande contentamento e de grande esperança de que esse esforço que tem sido feito vai continuar. Nós colaboramos em revistas brasileiras sobre números especiais para o Bicentenário. Os nossos colegas historiadores brasileiros participam em revistas portuguesas e em colóquios portugueses e há uma noção muito clara de que a pesquisa que hoje em dia é feita contribui para um reforço do nosso conhecimento e sobretudo, contribui para que a história não seja vista como uma arma política e a história não seja utilizada como uma arma de arremesso político, mas seja utilizada como uma fonte também de descoberta e de aproximação. E eu acho que quanto mais nós estudarmos a história de Portugal e do Brasil neste período, mais convictos ficaremos sobre, digamos, a razão da tal declaração política de princípios de que Portugal e Brasil são duas nações irmãs e que o mundo beneficia do bom relacionamento que têm entre si. Muito bem, professor, foi um privilégio ouvi-lo. A sua reflexão iluminou aqui o nosso pensamento. Esta é mais uma belíssima conferência que integra aí a série especial de 22 entrevistas no Bicentenário da Independência, que você que nos acompanhou até agora pode indicar para os seus familiares e para os seus amigos,
Todas as entrevistas estão disponíveis aí no canal exclusivo da Academia Mineira de Letras no YouTube, e nós vamos prosseguir pelo ano que vem. Esse ano de 2021 é um ano em que realizaremos 11 entrevistas, e no ano que vem, as outras 11. Professor Zé Luiz Cardoso, mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenhamos outras belas oportunidades de encontro, de reflexão, de troca de ideias como a que tivemos hoje. Sou muito grato ao senhor pela generosidade com que prontamente e plenamente atendeu o nosso convite. Um abraço fraterno. Muito obrigado também. Obrigado. Até logo. Tchau.